Fala galera, sejam bem-vindos a mais esse episódio do Triângulo Nerd. Hoje um episódio mais do que especial. E aqui comigo está ele, meu amigo. Fala galera, aqui é o Rafa, sejam todos muito bem-vindos a mais esse episódio do Triângulo Nerd Podcast. Hoje nosso triângulo está especialmente sem o nosso companheiro Bruno, porém ele voltará nos próximos episódios, não se preocupe, não fique com saudade. E como eu disse, hoje o episódio mais do que especial, faremos um especial Prime Video aqui. Não estamos ainda sendo patrocinados, mas se alguém da Prime Video estiver ouvindo, Amazon nos patrocina, que a gente faz muito mais especiais como esse. E bem, para comemorar a segunda temporada de Good Omens, ou Belas Maldições, no Prime Video, faremos uma cobertura especial da primeira temporada. E durante o protocolo ali de abertura para os episódios serem gravados, fomos surpreendidos com um episódio especial de Invincible, contando a história da Eve Atômica, ou Atom Eve, como você queira chamar. Um episódio totalmente especial, de mais ou menos 1 horinha de duração, que vai contar um pouco da infância e juventude da querida heroína, que é uma das protagonistas ali do seriado animado. E, claro, é um grande especial para nos prepararmos para a segunda temporada, que vai chegar ainda esse ano no Prime Video também. Então, vamos lá! Bem, Good Omens, Belas Maldições, é um seriado que, pra mim, eu já tinha até comentado com o Rafa, que tem muito uma carinha de Supernatural pra gente que é muito fã, que fez parte da nossa infância, uma das nossas séries favoritas. Ele traz aqui aquela pegada de comédia, ao mesmo tempo que mistura muito da religião cristã, e inclusive traz de uma maneira, uma abordagem muito peculiar de certa forma, porque ele consegue agradar a um certo público específico, ao mesmo tempo que não ofende tanto, pelo menos no meu ponto de vista, como algumas outras séries que geralmente costumam falar desse tipo de assunto, trazem polêmica no seu enredo e acabam ofendendo a muitas pessoas. Pelo menos pra mim, não ofendeu. Não sei o que o Rafa achou. Mas Good Omens é uma série bem completinha, bem recheada, tem uma sátira, um humor negro ali no meio do seu enredo, do seu roteiro, que não chega a ser tão pesado e tão ofensivo por conta dos seus toques de leveza e ao mesmo tempo o seu peso dramático ali do fim do mundo, que o anjo e o demônio, a dupla de protagonistas ali, que por sinal muito bem interpretada, precisam se unir para que eles possam impedir o apocalipse. Então, Rafa, eu já falei um pouco da minha opinião básica ali sobre a série, ali sobre o roteiro principal, mas o que você acha no quesito da série como um todo? Não sei se você concorda ou discorda de mim. Cara, eu concordo. Eu acho que a série, bom, primeiro, né, a série é uma série de comédia. Ela é baseada num livro escrito por Terry Pratchett, que é um autor que já veio a falecer, faleceu em 2015, e do Neil Gaiman, também conhecido aí por Deuses Americanos, Sandman, dentre outras obras. Cara, eu gosto muito do Neil Gaiman, assim, muito, muito, muito. E ele tem um estilo muito próprio de fazer história. As histórias dele nunca são convencionais, nunca são uma narrativa que possui acontecimentos comuns ou que são fáceis de digerir. Tem sempre muito subtexto, tem sempre crítica ácida, tem sempre acontecimentos bizarros, histórias que vão pro lado da fantasia, seja pra fantasia mais dramática e pesada, como é Sandman, ou seja pra uma fantasia mais no tom da comédia, como é Belas Maldições, mas são sempre histórias diferentes. É no mínimo um autor que, se você quer acompanhar histórias, quer se aventurar por histórias que fogem daquilo que é tradicional, daquilo que é mais comum, daquela narrativa mais básica, Neil Gaiman é uma ótima pedida pra você, principalmente se você gosta de histórias fantásticas. E Belas Maldições, cara, eu acho que eu concordo quando você diz que ela não é tão ofensiva, digamos assim, porque apesar das espécies de críticas e principalmente brincadeiras que ela faz, de modo geral, ela mantém o status quo de tudo que é meio que estabelecido, quase tudo que é estabelecido na história bíblica, né? Porque, assim, os anjos, eles continuam sendo bonzinhos, os demônios continuam sendo malvados, bonzinhos entre aspas, mas, tipo, todos ali meio que cumprem papéis que, teoricamente, ou pelo menos de forma mais básica, está plenamente adequado ao que é tratado na Bíblia. O que mais ou menos se esperaria. Claro que a nossa dupla de protagonistas, ela foge um pouco dessa regra, mas as piadas e as subversões que a série traz, ela traz muito pelas atitudes dos nossos protagonistas. Então eu diria que os protagonistas são os personagens um pouco mais subversivos ali. E claro, dependendo do quão tradicional você for em relação à sua crença, dependendo do quanto isso seja importante pra você, se você é um cristão, claro que isso pode sim lhe ofender,
E, assim, tudo bem também, cada um precisa ser respeitado em relação às suas crenças, etc. Mas eu sou uma pessoa cristã e eu não me sinto ofendido com a série. Na verdade, eu acho muito divertido e eu gosto de algumas pinceladas, alguns toques na ferida que ela traz, alguns questionamentos que eu acho muito bacana de serem discutidos até e de serem apresentados. Da forma como eles são apresentados, eu acho que fica bacana ali, funciona bem pra série, entendeu? Então, realmente, eu concordo, eu não acho que a série é ofensiva e acho muito boa. De modo geral, acho que ela não chega a ser uma série topzera, excelente, assim, mas eu acho uma série muito boa. E, pô, é uma assistida muito gostosa, inclusive, de dar. Uma assistida gostosa de dar, né? Então tá. Eu acho legal, falando justamente sobre polêmica, já que polêmica é o meu assunto, vou trazer polêmica aqui, né? A série, ela já começa te mostrando que, cara, ou você vai de encontro com a comédia e aceita algumas coisas sem ser tão chato com o enredo, ou se tratar de um enredo bíblico, claro, de um roteiro bíblico, né? A série já começa te mostrando ali Adão e Eva no paraíso. Inclusive aqui, Adão e Eva são retratados como pessoas negras. Ali você já tem uma desconstrução da série. Então a série, ela já vem te mostrar que ela vem para um outro patamar. Ela vem para quebrar paradigmas, dogmas e trazer a comédia no meio tempo ali do roteiro. Né, o Crowley sendo brilhantemente interpretado pelo David Tennant e o Aziraphale, eu sempre esqueço o nome do Aziraphale, sempre fico bugando, é tanto nome de anjo que termina com El, Gabriel, Miguel, Aziraphale, vai tudo com El, que aí buga na mente às vezes o nome de anjo. Mas o Aziraphale sendo interpretado pelo Michael Sheen, que inclusive eu sempre confundo o Michael Sheen com o ator que faz o Bendy, cara. Eu não sei porquê, mas eu acho os dois muito parecidos. Mas enfim, história pra outro podcast. Eles são muito bem interpretados ali como o anjo guardião do Jardim do Éden, desde o começo, né? O protetor da humanidade, com sua espada flamejante. E o Crowley, que era a cobra, né? Que vem ali de trocadilho de rastejar, que é brilhante, inclusive, o nome dele, né? E aí eles dois se encontram ali no começo do mundo, né? Sendo a cobra que fez Adão e Eva comerem a maçã. E o anjo que acaba se compadecendo do ser humano e entrega sua espada flamejante para Adão proteger a sua esposa Eva e conseguirem sobreviver mundo afora do Jardim do Éden. Então assim a série já começa te dando ali princípio básico de tudo para te habituar na história, para falar que vai ser uma história baseada em algo que a gente já conhece, mas vai pender para ficção também. Então eu acho que é um começo muito bom. Assim, o começo da série ele realmente é muito bom. O que peca pra mim, e eu acredito que o Rafa concorde comigo, é no seu desenvolvimento. Porque ela começa a apresentar alguns personagens ali em situações que, pra mim, poderiam serem retiradas do roteiro. Por exemplo, alguns personagens ali que parece não encaixar tão bem na história, por mais que tenham uma certa relevância. A gente é apresentado a Agnes Nutter, que é uma bruxa, uma vidente que existiu de verdade no nosso mundo, né? E as suas previsões até hoje em dia ainda são ditas como verdadeiras, que ainda funcionam, etc. A mulher é quase os Simpsons da vida real, né? A personificação do... E ela tem suas descendências ali, né? Ela é caçada por um caçador de bruxas, Púcifer, que até agora eu não entendi por que diabos quem que deu o nome pra esse cara de não cometerás adultério, Púcifer? Que tipo de pais horrorosos são esses, cara? Mas ele caça a Agnes e consegue queimar ela viva, né? Naquela época era a caça das bruxas. E aí seus descendentes são incluídos na série. Cara, assim, pra mim, eu não vou me estender muito, vou deixar o Rafa comentar um pouco mais sobre alguns personagens que ele não gosta, mas pra mim, esses dois personagens aqui, o Púcifer e a Anátema, são dois personagens que não precisavam existir no roteiro, cara. Isso fora alguns outros personagens, porque pra mim, o Crowley e o Aziraphale, eles brilham tanto que parece que roubam a cena pra eles e a gente só quer ver ele. Dane-se o resto. Então eu não sei se é por conta de brilhantismo dos atores ou por conta de não serem tão importantes aqueles personagens pra esse momento da primeira temporada da série. Bom, e aqui já vou entrar com o aviso de spoilers, então se você tá ouvindo e não quer levar spoilers da primeira temporada inteira, a gente vai comentar sobre bastante coisa aqui, livremente, né, digamos assim, então a gente pode soltar spoiler de tudo, qualquer coisa, então já fique avisado. Mas, cara, eu concordo contigo, porque a questão é que o Michael Sheen e o David Tennant, eles brilham tanto, e a química dos dois, como a Aziraphale e Crowley, é tão boa, tem tanto vigor ali naquela interação, sabe, que ofusca o resto dos personagens, ofusca o resto da série, e fica com essa sensação, no desenvolvimento, que tu queres voltar pra eles o tempo inteiro. Tipo, não, cara, me mostra os dois, me mostra eles interagindo, me mostra acontecendo com eles. E, tipo, esses outros personagens, eles não são nem de longe tão carismáticos quanto são o Crowley e o Aziraphale.
Até porque eu acho que existe justamente uma questão legal e divertida da série, de não só da interação e da atuação e personalidade desses personagens, que é tão legal, que é tão divertido de acompanhar, mas não é só isso. Eu acho que os outros personagens, eles não casam tão bem com o tom da série, cara. De alguma forma, assim, eles são personagens esquisitos, de modo geral, que casa com a série ela é inteira esquisita, a forma, o ritmo dela, os acontecimentos, a forma como ela narra as coisas. Inclusive, uma das coisas que eu acho muito legal também é a Frances McDormand como narradora, como Deus, né? Porque Deus vai narrando a história. E, putz, eu acho muito boa e eu acho muito legal também que a história, ela evita a todo custo tocar no ponto de Deus. Tipo, eles brincam com tudo, mano, mas Deus não aparece. Deus narra tudo como aquele personagem onisciente e onipresente, justamente. Mas ele não se envolve, ele não aparece. E, no momento, inclusive, ele é criticado pelos personagens, tá? Até mesmo o Crowley, que é um demônio, inclusive tem uma coisa muito engraçada que é tipo assim, quando fala, não, porque você caiu, você foi lançado pra terra, né, você foi expulso dos céus, ele fala, cara, eu só tava com a turma errada, eu não fiz nada. E é muito bom, cara, e aí depois ele tem uma hora que ele tá sofrendo e ele fala, todo poderoso, tipo, qual é o seu plano, o que você quer, né, e tal. Então assim, mesmo o próprio, digamos, demônio da série, ele não se refere à figura divina com desrespeito, né, em nenhum momento. A questão é que os anjos e os demônios, eles querem brigar e se resolver entre eles e saber quem vai sair por cima, digamos assim. Essa que é a treta do negócio. Mas, enfim, fato é, voltando aqui pros personagens, né, pra diferença de qualidade, é que a trama dos outros personagens realmente, ela tem coisas legais, eu acho, mas, principalmente, sim, a da Anathema, eu acho que a Anathema é a personagem que eu mais gosto ali dos outros. Eu acho que é que tem um pouco mais de substância, tem uma leve discussão que não é muito desenvolvida, mas tem ali uma substância a mais dela, tipo, ser uma pessoa que vive a vida dela basicamente em busca de agradar a Agnes Nutter, né, e agradar a sua família ali e tal. Isso é estabelecido logo no início e é discutido logo um pouco mais pro final. Então eu acho que dá uma substânciazinha melhor pra personagem, e eu acho legal, assim, porque ela destoa daquela paisagem, daquelas pessoas, porque ela tá literalmente vestida como uma bruxa, basicamente, né, como uma ocultista, como ela se chama. Eu acho que existe ali uma divergência visual do resto, e do ambiente que ela tá, que eu acho legal, assim, até funciona. Mas, assim, os outros personagens, realmente, cara, eu acho que eles tomam tempo demais da história. Eu acho que esse que é o problema. Talvez se eles aparecessem menos, ou se a trama deles avançasse de forma um pouco mais rápida, talvez até funcionasse. Mas, pô, quando o Lucifer, né, que é o personagem ali, no caso, não o do passado, mas sim o descendente dele, que ele chega na cidadezinha lá em Tedfield, e ele tem meio que uma espécie de romance com a Anathema, cara, aquilo é muito forçado, é muito rápido, tu sabe o que vai acontecer, mas não encaixa, principalmente naquele momento da série, sabe? Existe até uma piadinha ali do outro caçador, né, que inclusive é interpretado pelo Michael McKean, que é o Shadwell, e ele faz também um personagem muito bom em 3 temporadas de Better Call Saul. Ele tá excelente em Better Call Saul, inclusive. Ele tá muito bem aqui também, aí tem uma piadinha dele falando, não, porque eu preciso ir lá ajudar ele, porque de repente ele está sofrendo muito nas mãos dessas bruxas, e aí, tipo, corta pra cena dele e da Anathema transando, né, e tal. Mas, então, assim, tem umas piadinhas nesse sentido que funcionam, mas, de modo geral, eu acho que não casa realmente, se estende muito nesse sentido, esses personagens, então... Como o miolo da série é mais baseado neles, os Crowley e o Aziraphale meio que dão um espaço pra esses personagens, pra essas tramas, esse miolo fica um pouco mais cansativo. Principalmente quando a gente fala do arco das crianças, porque eu acho que tem um problema de atuação ali. Atuação e ritmo. O arco delas ali, ele não anda de um jeito satisfatório pra mim. A atuação é esquisita, é forçada, destoa muito, principalmente o Sam Taylor Buck, que faz o Adam Young, que seria o anticristo, né, da história. Cara, as viradas dele são rápidas demais, ele muda pra malvado rápido demais, muda pra bonzinho rápido demais. Tudo acontece rápido demais, de forma estranha. E, cara, tem o estranho que funciona e tem o estranho que não funciona. Esse estranho não funciona, realmente. Então, enfim, o coração da série, de verdade, é o Crowley e o Aziraphale, ainda que tenham boas gags visuais, piadinhas, trocadilhos e tal ali nos outros núcleos, eles funcionam de forma mais pontual mesmo. Eu acho que o arco mais interessante, realmente, muito de longe e muito mais divertido de acompanhar, são os 2 personagens. Ainda que
eu vou passar a bola pra ti, mas com uma polêmica. Sabe a piada de The Big Bang Theory sobre o primeiro Indiana Jones? Cara, eu acho que ela se aplica muito bem a Guromi. Porque se a gente parar pra pensar, assim como o Indiana Jones no primeiro filme, se ele não tivesse lá, tudo teria acontecido exatamente do mesmo jeito. Se a gente vê, no final, o Crowley e o Aziraphale, eles não fazem nada eles não conseguem, tipo, nada do que eles fazem consegue impedir qualquer coisa do fim do mundo. Quem impede o lançamento dos mísseis é a Anathema e o Lucifer. Quem derrota os Cavaleiros do Apocalipse são as crianças. E quem derrota ali o demônio no final, o maior, né, digamos assim, é o próprio Adam. Então, no fim das contas, cara, eles não conseguem fazer nada de efetivo pra mudar as coisas, entendeu? E aí eu fiquei, cara, depois que eu me peguei pensando nisso, eu falei, caraca, cara, o Crowley e o Aziraphale são o Indiana Jones de Good Omens, assim. É verdade mesmo. Não, tanto que logo no começo da série, logo nos primeiros episódios, você acha que o quê? Eles vão passar aqueles anos ali com a criança e tal, tentando educar, eles vão... Em algum momento, durante esses 11, 12 anos que vai se passar, eles vão encontrar a criança certa e vão tentar fazer o que é preciso. Mas não, a série já no começo já te corta pelas pernas, já dá o time skip de 11 anos e tu fala, mano, os caras perderam 11 anos da vida interpretando ali, tentando persuadir a criança a ser boa, não destruir o mundo. E foi tudo à toa, né? No fim das contas. Mas cara, realmente, a série, ela... Pra mim, assim, em alguns momentos a série desperdiça bons atores, né? Como você já citou aqui, a gente tem a Frances McDormand como Deus. A gente vai ter no elenco o próprio Michael McKean, que eu bato olho nesse cara, eu vejo o Chuck realmente de Better Call Saul. Aqui o Chuck tá perdido no rolê, se perdendo o personagem, tá interpretando mais um cara doido, não é possível. A gente tem Benedict Cumberbatch no elenco, interpretando o Satanás, né, o pai do Adam. Tem Brian Cox, brilhante aqui, ele tá como a morte. Pô, o cara é um baita de um ator, né? Um dos seus grandes sucessos aí que eu tava assistindo, que é maravilhosa, uma série incrível que eu já recomendei aqui, que é Succession. O cara é muito bom, não tem jeito. E assim, pra mim a série, ela desperdiça alguns talentos, mas a série também sabe aproveitar muito bem os bons atores que tem ali no quesito de protagonismo, por exemplo, né? Como a gente já falou brilhantemente, o Michael Sheen e o David Tennant tão incríveis realmente nas cenas que vai sendo mostrado no passado, como eles iam interagindo, como eles iam estabelecendo essa amizade. A série, inclusive, não é de romance, não tem nada a ver com romance, mas fica um certo bromance no ar ali dos dois, que, por incrível que pareça, a maioria do público que assista, ela shippa os dois como casal, né? Tem esse chip ali do Aziraphale com o Crowley, porque realmente fica esse bromance no ar o tempo todo. Cara, inclusive, esse episódio que tem ali é 28 minutos, 27 minutos mais ou menos, deles no passado, cara, assim, acho que são os melhores meia hora da série. É muito bom, cara, a construção da relação dele. E tu vai pegando, pouco a pouco, né, o que eles fazem. Por exemplo, tu nunca sabe se eles realmente se ajudam, ou se o Aziraphale, ele burla regras. E aí, quando eles estão conversando ali no teatro, na obra de Shakespeare ali e tal, estão assistindo Hamlet, que ele fala assim, não, mas eu tava pensando que você precisa ir à cidade, eu também. Eu tava pensando que pode ir só um de nós, né? Afinal, nós já fizemos isso várias vezes. Ele fica, então a Aziraphale também burla as regras, entendeu? Cara, é muito boa. Essa construção ali deles é muito boa e tem muita piadinha, muita coisa legal. O Crowley entrando na igreja, meio que dançandinho, assim. Ele lembrou aquele personagem, parece o Michael Jackson de One Piece, assim, quando ele vai andando pra trás, só que o Crowley andando pra frente, assim, pisando na igreja e tal. Enfim, cara, muitas piadinhas gostosas. Um dos melhores meia hora da série são aquela construção da história deles no passado. É verdade. E aqui eu quero ressaltar a questão do figurino, cara. O figurino da série, como retratar os eventos, só por você bater o olho ali e ver a roupa dos personagens, o visual atrás, o design e a fotografia, tu já remete mais ou menos qual período é da história. Então isso é muito legal, porque eles não precisam a todo momento, claro, eles te dizem, né, eles te situam ali com aquelas plaquinhas ali, né, em qual período da história você tá, mas quando você bate o olho, te traz uma lembrança, uma memória, claro, né, não vai ter como ter uma memória de 1500, né, de 800 depois de Cristo, né, mas, assim, você consegue se situar no decorrer do episódio, no decorrer da série, graças ao figurino dos personagens, né? Inclusive, você percebe que o Aziraphale meio que parou no tempo ali por conta das roupas dele, por conta do gosto dele de livros. Ele é bem diferente do próprio Crowley, que já é mais moderno, já tá atualizado, mexe com o computador, etc.
O Crowley não, o Aziraphale não. Ele é totalmente retrógrado. Tanto é que ele usa um telefone de... Como é que fala? Um telefone de discar, né? Você vê que ele é bem atrasado em comparação ao próprio Crowley. E isso é muito legal, porque cria uma identidade visual pra série, torna com que a gente, telespectador, consiga imergir melhor no decorrer dos episódios e deixa um pouco mais crível que aquilo tá acontecendo ali naquele universo de ficção. Então, eu gosto muito desse quesito de figurino. A propósito, falando em figurino, é legal a gente ver que os anjos e demônios, eles meio que não mostram, entre aspas, sua verdadeira forma. Isso é até legal da série, porque dá uma diminuída nos custos, né? A gente sabe que ajuda um pouco o bolso do diretor e dos produtores, né? Dá menos trabalho. Como eu disse, torna mais crível pra gente de imergir, e quando mostra a verdadeira forma, fica melhor. Porque você tem um orçamento melhor, você tem uma equipe já preparada e focada pra fazer aquele episódio, pra fazer aquele efeito naquele momento específico, e não toda hora. Não fica chato e monótono, porque tá mostrando toda hora o seu verdadeiro potencial, de certa forma, gráfico. Então, por exemplo, o Aziraphale e o Crowley, eles não ficam mostrando as asas o tempo todo mostrando o olho do Crowley. Inclusive é uma boa sacada, ele sempre tá de óculos e de vez em quando tirar, porque aquelas lentes que o David Tennant deve usar devem doer horrores pra ficar usando por horas, principalmente porque ele muda de forma, né? Às vezes a lente tá um pouco mais fechadinha ali, o olho da cobra, de repente aumenta, como por exemplo naquele momento que ele tá no carro pegando fogo, vê que a lente vai aumentando o olho dele e você vê que ele realmente tá se esforçando muito pra fazer com que o carro continue andando, né? Então isso é muito legal. Quando você vê, por exemplo, as asas dele ali no episódio final, as asas dos dois, que aparecem na sua forma meio que majestosa, e aquilo torna um pouco mais dá um pouco mais de impacto na cena, torna a aparência deles, tu vê que realmente eles são criaturas divinas e deixa tudo melhor. Realmente, a própria morte, por exemplo, também, né, que fica usando um capacete um tempo inteiro, e aí depois a morte aparece, né, com a sua face de esqueleto, mostra as asas ali, bate e sai fora. Isso torna muito melhor. Então, quando os momentos de computação gráfica ou de efeitos visuais aparecem na série, você vê que tem um certo esmero um pouco melhor. E pra mim, eu acredito que ficou muito bem feito. Não, cara, e assim, mesmo quando tem porque os efeitos especiais, apesar de eles serem bem feitos, eles têm uma leve tosquice, e não leve pelo lado pejorativo nesse caso, mas eles não são feitos, pra mim, pelo menos, na minha opinião, com aquela tentativa de fazer parecer hiperrealista, realmente, sabe? Existe um certo tom cartunesco ali em certos efeitos. E pra mim é proposital, cara, porque é o tom da série, sabe? Então, mesmo nesse sentido visual, a série sabe trabalhar de forma que ela deixa tudo parecendo uma coisa só, sabe? Ela tá em uníssono. Todos os seus elementos estão trabalhando em uníssono pra passar essa história esquisita e divertida e engraçada pra gente. Mas uma última coisa, eu acho que eu quero abordar aqui, na verdade duas. Perguntar pra ti sobre o final, e dar minha opinião e falar sobre o final. E depois eu vou trazer algumas pequenas discussões que eu acho que a série traz, que eu acho que são bacanas pra gente falar rapidamente. Mas falando sobre o final, cara, o início é muito bom, como você citou, o início é muito bom. O meio dá uma barrigadinha, mas eu acho que o quinto e o sexto episódios, eles são muito bons. Principalmente o sexto, justamente porque a gente traz mais de novo do Crowley e do Aziraphale. E eu gosto, cara, eu acho muito legal o trabalhozinho final ali que a série tem, porque ela meio que resolve aquele arco principal dele, e aí depois a gente tem a resolução do Crowley e do anjo, né, do Aziraphale, porque eles precisam depois meio que prestar contas com o inferno e com o céu. E cara, spoiler aí, eles trocando de corpo, velho, é muito bom. E assim, quando eu assisti a primeira vez, eu não descobri, tipo, eu lembro que quando eu assisti a primeira vez, lá em 2019, que foi quando a série lançou sua primeira temporada, fiquei, o que diabo tá acontecendo? O Crowley desenvolveu resistência à água benta? Como assim e tal? E aí, quando eu assisti agora, eu me lembrei que isso acontecia quando o livro lá, tipo, o Crowley joga o livro pra Anathema, né, que ele devolve o livro pra Anathema, já, digamos, no confronto final, e aí voa o papelzinho, e aí tem lá escrito, cai na mão do Aziraphale e tá, escolham bem os seus rostos, porque logo vocês vão brincar com fogo, ou algo do tipo. E eu, é por isso que eles trocam de corpo. Cara, eu achei muito legal, cara. Eu achei muito legal essa sacada de a série resolve o seu arco principal, mas eu acho que ela encerra em grande estilo justamente porque ela encerra com aquilo que dá alma pra ela.
que são justamente seus dois personagens principais. É, realmente. É legal porque a gente também tem um quesito ali de não terminou meio que, né? Porque até a própria Anathema pega o papelzinho ali e vê que vai ter continuação e tal, né? Vão acontecer mais coisas. Então a série, ela finaliza, de certa forma, muito bem. Vamos supor ali que desse tudo errado e ela não tivesse uma renovação pra segunda temporada. Ela teria terminado muito bem, de fato, teria um fim, né? Claro, a gente ficaria com gostinho de quero mais, mas teria um fim bem fechadinho, bem redondinho, ao mesmo tempo que ela deixa esse gancho pra uma próxima temporada. Inclusive, eu acho muito bom, cara, o livro 2 ter e a saga continua. É muito bom, mano. E aí, em relação a algumas discussões, né? Como a gente falou, a série, ela é uma série leve, o foco dela é fazer rir, é trazer comédia e tal. É não ser tão ofensiva, ainda que ela traga alguns pontos ali relativamente polêmicos, algumas discussões um pouco polêmicas. Mas eu gosto, cara, porque ela tem tópicos de discussão que são muito legais, né? Como a gente falou, por exemplo, a própria Anathema e o Pulsifer, que são personagens que, teoricamente, tem aquela discussão, no caso da Anathema, de você viver a expectativa dos outros pra sua vida, e aí você, tipo, se libertar disso em algum momento, né? Tem a questão do Pulsifer, que é, tipo, ele também tem uma questão de expectativa, né? Mas ele quer ser algo específico ali, só que ele não consegue. Mas aí ele percebe que em algum momento que aquela coisa que ele considerava que era um problema, que é o fato dele tocar em computador e o computador pifar, isso tem serventia também. Então é quase como se a série estivesse brincando, informando, tipo assim, olha, mesmo você que acha que tem algo que é um problema, ou que não se encaixa tão bem na sociedade, você também tem valor, né? Você também tem importância pra vida, pra outras pessoas. A questão do próprio personagem do Chadwell com a Jezebel, né? Ou como ele fica brincando lá com aquela senhora que é a vizinha dele e tal, que eles se conectam, né? Mesmo sendo tão diferentes. E aí também é uma temática que é muito mais clara nos dois personagens principais, onde a gente tem essa questão de que só porque as duas pessoas são diferentes não significa que elas não possam se conectar, não significa que elas não possam ter uma amizade. Basta que as duas se entendam, né? As duas, elas respeitem umas às outras e se entendam. E fora algumas questões, algumas discussões que elas trazem, que a série traz, em relação a temáticas bíblicas mesmo, como a própria guerra, né, entre os dois, entre o céu e o inferno, e tem uma discussão ali interessante, do tipo, pô, mas pra quê, entendeu, gente? Se só pra vocês saberem quem é que vai ganhar, entendeu? Eu acho que é o único ponto onde a série meio que bate numa feridinha, assim, do tipo, ela cutuca mais, né, a narrativa bíblica e tal, de forma mais forte. Eu acho que é uma coisa bacana que é trazida. O fato do Crowley ficar brincando ali com as Aziraphale sobre, tipo, mas aí você não vai mais ter a comida tal, você não vai mais ler as obras de não sei quem. Inclusive, é uma discussão que eu tive com a minha mãe recentemente, que eu brinquei, tipo assim, bom, mas o que a gente faz? A minha mãe, ela é espírita, e aí ela trouxe uma coisa que ela falou, porque quando a gente morre, a gente não precisa comer, a gente não precisa, enfim, fazer muitas coisas depois que a gente morre. Aí eu até brinquei, que eu falei, pô, mas se tiver a oportunidade de comer lá em cima, aí é que eu vou comer mesmo, não tem por que parar de comer. Eu não preciso controlar o quanto eu vou comer, eu não vou engordar, eu não vou passar mal, eu não vou ter um treco, entendeu? Que tipo assim, pô, aí é que eu vou comer mesmo, pô, aqui embaixo é que é o problema, entendeu? Mas tem uma discussão sobre isso na série, do tipo assim, quanto tem de valor aqui, por mais que existam problemas, erros, etc, eu acho que a série, ela faz um trabalho muito legal de mostrar que a vida humana, o mundo, ele tem muito valor, ele tem muitas coisas excelentes, que são coisas que é algo que várias histórias fazem, mas aqui ele faz de uma maneira muito mais sutil, sabe? Tipo, nas entrelinhas de uma discussão, de uma fala, sabe? E eu acho muito mais elegante a forma como ele faz isso. E, dentre outras coisas, e várias outras piadas que são inúmeras na série, que eu acho muito divertidas. Então a série, ela é focada na piada, mas ela tem nas suas entrelinhas e em alguns pontos, de forma mais clara, discussões e mensagens que eu acho muito bacanas. Tem até uma que eu gosto de pensar, eu fiquei pensando durante a série, né, que é sobre a criação do anticristo, né, entre aspas, porque aí tem essa mudança de paternidade, né, tem essa mudança de casais que vão cuidar da criança, e aí você tem o Warlock e você tem o Adam, né, que vão pra pais diferentes. E durante toda a temporada, todo mundo acha que é o Warlock, que é o anticristo, que é o filho do embaixador lá, do comissário, sei lá eu, de alguma coisa dos Estados Unidos, conselheiro. E aí você vê que o pai, ambos os pais praticamente, né, eles têm um jeito de criar
o seu filho bem diferente. A série não aborda tão diretamente, né, como o Rafa disse, ela não entra de fato nesse quesito, mas você vê desde o nascimento que o próprio pai da criança não tá presente no parto, enquanto o outro tá se preocupando, tá ali, tá cuidando, etc. Ele tá atento ali no que tá acontecendo. E aí você vê que as crianças, elas crescem de maneira totalmente diferente. Ambas meio, entre aspas, são neutras, né, são criadas pelo bem e pelo mal, com o mesmo peso e equilíbrio, sendo uma delas meio que instruída pelo Crowley e Aziraphale ao mesmo tempo. E você vê que as duas crianças, elas têm personalidades diferentes por conta das suas criações, né? O Warlock, ele, por exemplo, ele chega ali com um demônio ali, fala, você fede a cocô, tipo, ele não demonstra respeito nenhum em momento algum, ele quer fazer as coisas do jeito dele, ele quer que aconteça as coisas do jeito dele. Você vê que é uma criança um pouco mais mimada, é mais mal educada, etc. Se acha superior em cima dos outros, porque talvez por conta da posição, por conta da criação, por não ter tido um controle parental tão grande quanto o menino Adam, né? Que teve os seus pais um pouco mais presentes. A gente vê até ali no final, né? No epílogo, que a mãe dele deixa ele brincar no jardim, por mais que ele esteja de castigo e tal. Os pais já estão mais presentes, o pai dele fica preocupado e vai atrás dele no meio do fim do mundo. Então, você vê que tem ali realmente um diálogo ali, uma deixa que a série dá para o telespectador, né, nas entrelinhas, além de tantas outras aí que o Rafa já citou. Mas e aí, Rafa, qual nota que você dá pra série como um todo? Ah, cara, eu gosto muito da série, os dois personagens da primeira temporada, né, e os dois personagens principais realmente, assim, eles me encantam muito, a relação deles, e a construção e principalmente a atuação dos dois protagonistas. Então, apesar de certas barrigadas e estranhezas que não bateram muito comigo, vocês sabem que eu não sou um cara muito da comédia, mas essa série particularmente funciona muito comigo, então eu vou ficar para essa primeira temporada com uma nota 8. Uma nota 8, ela funciona muito comigo, eu acho uma série muito inteligente também, diversas coisas que ela traz, então uma nota 8 eu acho que é justo. E você? Cara, pra mim, a série, principalmente nesses dois últimos episódios, que eu concordo contigo, eu acho que o quinto e o sexto episódio funcionam muito bem, são muito legais, e me trouxe muito dessa nostalgia de Supernatural, cara. Eu tava vendo, eu bati o olho em cada coisa ali, os 4 Cavaleiros do Apocalipse, e principalmente o Morte saindo vivo no final, porque sempre a Morte é o único que sai vivo, por incrível que pareça essa frase, né? A Morte é a única que vive, né? E trouxe muito dessa nostalgia mesmo, desse sentimento nostálgico que faz Supernatural nas suas primeiras temporadas ali. E a única coisa que me traz um retrogosto na série é as crianças, realmente. Tipo, as crianças, elas terem relevância pra cada uma. Óbvio que eu percebi ali que eram 4 especificamente, o Adam falando, meus amigos estão vindo, vão substituir vocês e tal. Tu tem já essa sensação. Só que ia chegando no final, eu falava, não, eles não vão meter essa, depois de tudo que aconteceu, e depois de tu ter 2 protagonistas que, teoricamente, deveriam ter relevância, e como o Rafa mesmo disse, né, são o Indiana Jones de Good Omens, eles não vão meter essa. Mas sim, eles metem essas. Crianças, cada uma ali tá meio que representando um cavaleiro do apocalipse, e elas que derrotam através da fala, numa cena bem It a Coisa, né? As crianças chegam lá e, não, eu não gosto da guerra, eu gosto da paz. Vencem na base do bullying. Exatamente, né? Vencem na base do bullying. Então, assim, pra mim não encaixa, isso aqui não entra realmente. Mas todo esse final, como um todo, realmente funciona. Exceto, claro, essa cena, especialmente. Eu engulo até o Pucifer, por exemplo, e a Anátema, porque eles têm o papel deles, já deixa claro ali desde o começo o papel deles. É meio que o legado da família e a vida deles se resume aquilo, basicamente, né? Agora as crianças, aquilo ali não deu. Realmente, cara, tem algumas questões ali de resoluções que são fraquinhas, né? Eu acho que a série, ela constrói melhor do que ela encerra muitas das coisas. Apesar de eu ter falado que o final é muito legal e tal, mas não é a resolução, e sim o ritmo, a construção ali dos personagens, a interação, por exemplo, dos 4 cavaleiros, eu acho muito legal. E o fato de ter mais foco ali de volta, de novo, né, no Crowley e no Aziraphale, isso tudo torna o final mais legal. Mas, realmente, as resoluções em si, elas são mais apressadas. Eu acho que, apesar da série ser uma série de comédia, ela precisava fazer valer essa ameaça mundial de Armagedon que ela traz. Eu acho que ela não faz isso se fazer sentir de forma tão interessante, tão bem realizada assim. Mas, novamente, como uma série de comédia, eu dou os descontos por conta disso. Mas, realmente, tem umas coisinhas ali que eu concordo contigo, não funcionam tão bem, principalmente as crianças. E, cara, que eu ia te perguntar antes da minha nota. E aquele carteiro? O que aquele carteiro é, cara? Eu fiquei me perguntando a temporada inteira. Mano, o cara vai até o fim do mundo, não pode ser uma pessoa normal. Aquele carteiro é muito bom. O cara, ele
lendo a carta, que ele tem que entregar o negócio pra morte. E aí ele começa a chorar. Eu falei, não, mano, ele vai se matar pra entregar o negócio pra morte, não é possível. Mas, mano, é muito bom. Mas, cara, eu acho que ele é um ser humano, assim, não normal, mas eu acho que é um ser humano. É um ser humano bem bitolado das ideias, né? E é aquele exagero da comédia do New Game, aquela estranheza que ele traz, que, cara, tu tem que comprar, mano. Ou tu compra, ou realmente tu não avança, assim. Essa série, inclusive, é muito isso, cara. Ela tem um DNA New Game muito forte. Cara, o cara escreve na base da estranheza, meu amigo. Ou tu compra a estranheza, ou realmente ele não é pra ti. Cara, se todo mundo trabalhasse igual esse carteiro, o mundo seria melhor. Cada um cumpre o seu papel ali e não reclame. Mas é isso, velho. Tem pontos muito bons, tem pontos negativos. Claro, como quase toda obra, difícil a gente vai falar de uma obra perfeita. Na real, acho que não existe obra perfeita. Mas isso pode ser assunto para um próximo podcast. Segundo o Bruno, One Piece é a obra perfeita, né? Mas aí, estamos falando pelas costas dele. Ele não tá aqui pra se defender. Senão daria mais 30 minutos de podcast. Então eu vou deixar minha nota aqui. Minha nota pra série, eu concordo com o Rafa, é um 8 de 10. Uma série muito boa, mas tem alguns seus defeitos aqui e ali. Vamos ver a próxima temporada e o que nos espera e se traz mais do gostinho que essa primeira temporada teve. Agora passando para Invincible, apresenta Eve Atômica. Episódios em especial. Eu confesso que me pegou de surpresa, eu só tô acompanhando os trailers ali, até meio atrasado quando sai, porque eu tô realmente esperando lançar a segunda temporada. Então, por ter me pego de surpresa, eu adorei, assim. Eu não tava esperando, foi uma baita de uma notícia boa e, cara, muito bom. Muito bom, muito bom. Me faltam até palavras pra descrever o que esse episódio especial me causou. Porque foi uma impressão muito boa. Inclusive, eu achei que não tinha como melhorar a trama da primeira temporada de Invincible, principalmente se tratando de um retcon, né? Mas eu acredito que melhorou muito no quesito de enredo, na maturidade até de lidar com as coisas, de lidar com a violência gráfica, de trazer assuntos polêmicos novamente de volta à tona e a melhoria gráfica também. A qualidade do desenho mudou muito. Inclusive, o Rafa tinha comentado comigo que queria rever a primeira temporada, e eu fiquei com vontade de rever a primeira temporada porque eu não lembro de ser tão bonito assim, e eu não lembro de saber dosar a violência tão bem assim. Pra mim, Invincible, quando ele engrena na sua história ali e traz o grande plot twist, ele traz uma violência o tempo todo. É violento o tempo inteiro e é um The Boys animado, né? É bem a carinha do Prime Video, né? Ele é um The Boys animado. Ele vai trazer sangue e tripas voando na tela pra tudo que é lado o tempo todo. E nesse episódio especial, eu acho que soube dosar. Ele trouxe uma trama, ele traz pra gente uma trama dramática do passado da Eve, né? Que é a protagonista ali que faz o triângulo amoroso com o personagem principal e a sua namorada, e ao mesmo tempo que traz uma certa ação ali no seu começo de carreira como heroína. Então a série ela tem que lidar com a ação e a violência pesada característica pra, né, trazer realmente de fato uma história Invincible pra gente, ao mesmo tempo que traz o drama e a polêmica familiar em volta da personagem principal. E como a gente já viu na primeira temporada de Invincible, tem sérios, gravíssimos problemas com o pai, né? Então, aqui a gente vai ter 50 minutinhos bem agradáveis que passam muito rápido, nos mostrando as origens desde o seu nascimento, desde antes do seu nascimento, de uma das personagens principais da série. Cara, que episódio excelente, assim, tipo, é excelente mesmo, cara. Inclusive, mesmo que não fosse uma personagem que a gente já tivesse acompanhado na primeira temporada, serviria como um episódio solo, assim, muito bem, tranquilamente. Inclusive, se a gente não tivesse acompanhado antes, quando eu terminei o episódio, eu falei, eu quero acompanhar de novo essa personagem, cara, eu quero saber mais dela, entendeu? Porque eu já não lembro muita coisa, né, da primeira temporada. Afinal, foi lançado em 2021, a gente já tá no mês de 2023, já passamos o mês de 2023. Então já tem mais de um ano, quase 2 anos que eu acompanhei a primeira temporada, que nós acompanhamos a primeira temporada. Mas assim, cara, episódio excelente. Eu gostei da animação também, de novo, eu acho que tem sim uma melhoria na qualidade da animação, ainda que não seja aquela animação incrível. Ela funciona, cara, é completamente funcional, não me incomoda de verdade. Acho que a primeira temporada realmente ela parece um pouquinho mais feia, um pouquinho mais desengonçada, digamos assim. Talvez tenha tido um aporte um pouquinho melhor ali de dinheiro para essa segunda temporada, já que a primeira fez tanto sucesso. E esse episódio especial, cara, foi realmente especial, como ele diz, né? Porque trazer essa história da Atomic Eve, além dela dar um background, uma substância muito interessante e de enriquecer a personagem bastante, ela
traz diversos temas que são muito legais e de serem discutidos, né? E que encaixam perfeitamente com o universo de Invincible. Principalmente ali no que diz respeito à pesquisa, né? Ao governo se intrometendo, fazendo pesquisa, mas assim, tem uma questão de ética em pesquisa ali, que é muito interessante de ser vista, ainda que seja aqueles plots clássicos, né, de ter um cara do governo que é malvado, com um doutor que é malvado, e aí tem o doutor que é bonzinho, que se arrepende dos seus erros e tal. É que normalmente o malvado e o bonzinho são as mesmas faces de um mesmo personagem, né, nas histórias. Tipo, é o cara que começa fazendo algo porque ele acredita estar fazendo certo e depois ele se arrepende. Aqui são dois personagens meio que diferentes, né, digamos assim. E também, principalmente essa trama, apesar dela ser relativamente batida, ela se encaixa muito bem. E como a personagem em si, que é a Atomic Eve, é muito boa, acaba sendo muito mais interessante acompanhar, mesmo que seja algo batido, uma narrativa, uma estrutura de narrativa, né, mais batida nesse tópicozinho dela ali. E principalmente, cara, eu acho que onde ela encaixa, ela zágua bem, é justamente no meio, é na luta, cara. Porque quando a gente tem aquela luta que não só é muito boa, cara, é muito bem filmada, é muito, digamos assim, bem coreografada, ou melhor dizendo, dirigida, né, já que os personagens animados, eles não são coreografados, mas é muito bem dirigida. Existe a discussão ali, cara, daqueles personagens, daquele grupo de crianças, né, que foi explorado, que são, digamos assim, falhas e erros daquela pesquisa, né? Sendo a Eve a única personagem, digamos, perfeita, o único, entre aspas, objeto de pesquisa que teve um bom resultado, né? Digamos assim, para ali pro que era objetivado. E aí, cara, existe uma espécie de ódio deles por ela ser colocada como essa pessoa perfeita, como aquilo que eles deveriam ser, mas ao mesmo tempo tu vê ali, quando ela derrota o último personagem, que existia assim um desejo dele de ter uma família, né? Existia isso, ele queria inclusive proteger os irmãos. Cara, é muito triste, cara. Quando eles morrem, quando eles vão se desfazendo, é muito triste de verdade. Então essa temática, justamente ali, mais clássica das experiências, do governo corrupto, da ética na pesquisa, né, que meio que são dois tópicos em um, e principalmente relações familiares, cara, é a coisa que é o cerne, inclusive é o cerne do próprio Invincible, né, do próprio personagem principal, é o cerne da história dele, mas como eles trazem aqui, com essa questão da família e como ela se identifica, né? No final das contas, quando a gente vê ali o final, ela substitui a falta de família. Então ela não se identifica com aqueles pais, sabe? Ela se identifica com aquela família que ela achava que ela deveria ter tido. Que é o doutor, que seria a mãe dela, que veio a falecer, né? Logo no início do episódio. E aquelas pessoas ali com quem ela acabou tendo que lutar. Então ela cria uma empatia por eles. Cara, é muito bom na ação, é muito bom nas temáticas, é bem animado. É extremamente bem dublado também, né? As atuações ali dos dubladores são muito boas. E, cara, é tocante. É extremamente tocante, cara. Os caras fazem isso em 1 hora. Teoricamente, um episódio que faz parte de um universo maior. Mas é excelente, cara. Não tem o que falar. É um episódio excelente mesmo. Eu saí extremamente impactado. Não tava esperando um episódio tão bom. E é como eu citei, cara. Tu sai doido pra assistir de novo a primeira temporada, pra assistir a segunda temporada, entendeu? E pra encerrar os meus comentários, eu acho que tem poucas coisas que não funcionam tão bem no episódio. Pra mim, o que não funciona tão bem é o próprio médico que criou ela, esse negócio dele ficar ali meio como mendigo, e aí seguindo ela, não sei o que, e aí ele aparece magicamente em quase todo lugar que ela tá. É um negócio que eu, sei lá, achei mal feito. Eu entendi, cumpriu o seu papel, eu entendi o que ele queria, mas eu acho mal feito, realmente. Não é mal pensado, nem mal objetivado, mas é mal feito. E eu acho que aquela cena inicial da luta dos, digamos assim, da Liga da Justiça, digamos assim, Guardiões Globais. Dos Guardiões Globais e o Omni-Man e tal, junto contra aqueles caras, eu acho que é descartável. Não é feia, não é ruim, só é descartável. Eu acho que ela não serve pra nada ali no que era o objetivo do episódio. Era mais meio que uma forma da série, do episódio, mostrar, tipo assim, ó, onde é que estavam esses outros personagens, ou em que momento desse universo exatamente essa história se posiciona, né? Em que momento ela ocorre. Então é basicamente pra posicionar a gente, mas eu achava desnecessário. Mas fora isso, cara, se você me permitir, eu vou dar a minha nota
pra encerrar meus comentários. Não, eu acho claro, permito tudo. um episódio 9,5 pra mim. Excelente, com o episódio, já que ele tá descolado das 2 temporadas, é um episódio 9,5. Cara, muito bom mesmo, adorei assistir. Eu realmente gostei muito também do episódio, bastante mesmo. Cara, quando eu vi Invincible, eu fiquei louco, comecei a ler as HQs, inclusive, já tem o spoiler, né, porque a HQ acabou, né, inclusive, eu fiquei surpreso, porque eu assisti Invincible como algo assim, eu fui despretensioso. Eu tava procurando algo no meio da pandemia pra assistir e me deparei com Invincible e me surpreendi total. E me surpreendi mais ainda quando eu descobri que as HQs são do Robert Kirkman, que é o mesmo criador de The Walking Dead. E quem fazia as HQs, quem desenhava pra ele, era uma criança, eu não vou lembrar o certo, tá? Não estou trazendo informações 100% verdadeiras, mas era uma criança, se eu não me engano, de 14 anos de idade, fazia pra ele. Então o desenho, ele é bem mais feinho e tal. Você vê uma diferença muito grande de Invincible pra The Walking Dead, que foi a próxima obra, né, mais famosa do Robert. Inclusive, eu não li as HQs de Invincible, eu li uma parte, no iniciozinho de The Walking Dead, não li Invincible, mas o pessoal diz que, inclusive, tu vai vendo a evolução na qualidade do desenho, né, do cara lá que desenhava e tal, do jovem que desenhava. Tu vai vendo a evolução da arte dele com o passar das HQs, assim. Tanto que o pessoal, eu já ouvi comentários que dizem que chega nas últimas HQs já tá muito melhor do que era no início. Eu não sei, não li, mas tu pode falar, né? E realmente é bem, bem melhor. Inclusive, eu acho bem importante esse meio de temporada apresentando a Tonive, porque ela é uma personagem que vai se tornar protagonista, ela vai ter mais relevância, ela vai ter mais peso ainda no enredo, porque ela vai ser ali a parceira de batalha. Querendo ou não, ela e o Mark vão ter que fundar os novos Guardiões Globais, né? Como a gente já viu na primeira temporada. A Terra perdeu os seus maiores defensores, são os Guardiões Globais. Eu acho, inclusive, Rafa, que esse começo de episódio, concordo que meio que não se encaixa, parece que tá deslocado ali do que esse episódio quer apresentar. Mas eu acho que ele tá ali porque fica um gostinho de quero mais. Eu preciso de um especial Guardiões Globais, uma temporada inteira aqui de como é que chama? Spin-off de Invincible. Eu preciso desse spin-off Guardiões Globais porque faz uma falta. Os personagens, eles somem muito rápido na primeira temporada ali e fica um vazio que é preenchido, claro, com o passar do tempo pelo Invincible, de fato, né, e seus companheiros ali, mas faz uma faltinha de Guardiões Globais. Talvez eles estejam aqui pra mostrar como eles funcionavam de fato em luta, como eles lidavam com os problemas e pra ter uma piadinha com o Omni-Man, claro, né, o famoso ajudante, né, o sidekick, né, tem que ter essa piadinha, né. Porque, querendo ou não, o Omni-Man sola todo mundo na porrada, mas ele era um sidekick. O reserva. O reserva. Então, eu acho que aqui tá, não só pelo fato de nos situarmos no tempo em que a história tá se passando, como esse gostinho de quero mais, talvez até um plano da equipe pra ver o quão isso agrada o público pra realmente fazer um spin-off, como a gente tá vendo em The Boys, né, que vai ter seu spin-off ali de academia de heróis, né, também. Então, assim, a gente não tá na cabeça dos diretores e produtores, mas eu espero que seja realmente isso. Eles querem fazer um spin-off ali dos Guardiões Globais pro futuro. Mas, cara, episódio muito, muito bom, realmente. Como eu disse, ele sabe mesclar bem a ação com o drama familiar, ele traz esse peso muito grande. Como o Rafa citou, a cena da luta ali na ponte. Cara, tu começa ali, vai, Antônio, vai, espanca eles, bate neles. E depois tu tá, não, Antônio, não bate neles, por favor. Então, traz esse peso dramático muito forte, misturado com cenas de ação muito impactantes. Então, realmente é um episódio muito, muito bom. Te dá um gostinho de quero mais de Invincible. Vou voltar a assistir a primeira temporada e a gente vai trazer aqui em podcast. Já tá decretado. Estejam preparados para a retrospectiva primeira temporada de Invincible, porque vamos fazer com certeza, e te prepara, nivela o terreno ali pra segunda temporada, né, te traz de volta pra esse universo. Eu acho, inclusive, que é importante a gente ter isso agora, porque realmente já faz tempo que a gente viu a primeira temporada, então te traz de volta pra animação, pro estilo que a série traz, dramático / violento, com bastante gore ali, né, nos seus episódios, e, cara, perfeito, encaixou muito bem. Eu dou uma nota 9,5 de 10. E, cara, muito bom. Eu quero mais. Eu preciso de mais Invincible. Mas é isso, pessoal. Vamos ficando por aqui com esse episódio mais que especial. Falamos sobre os bons homens, né? Porque, pra quem não sabe, Good Homens está mal traduzido, tá? Good é bom e homens, homens, como é homens em inglês? Homem. Então, tá certo. Bons homens.
Foi traduzido pra Belas Maldições, mas tá errado. E Inclusive, eu só fazendo um adendo, eu acho muito bom porque o livro é traduzido como Belas Maldições aqui no Brasil. Só que a primeira temporada da série não tem lugar nenhum como traduzida, assim, de forma oficial, como Belas Maldições. É Good Omens. Só que a segunda temporada, na Prime, é Belas Maldições. Ou seja, são 2 temporadas, é tipo o nome da temporada, entendeu? A primeira temporada é Good Omens, a segunda é Belas Maldições. Caralho. Realmente. E Invincible, que pra quem não sabe inglês, é o não visto. Ele não é visto, ele sempre chega em primeiro lugar. Então é isso, vamos ficando com mais esse episódio. Muito obrigado por terem nos ouvido até aqui. Se você gostou, não esquece, deixe seu like, compartilha com seus amigos, espalhe a palavra do Triângulo Nerd. Se você não assistiu ainda Invincible, aproveita e assiste para depois você acompanhar com a gente na nossa retrospectiva aqui. E se não assistiu o Good Omens, aproveita, terminando esse episódio, você já tá aqui mesmo, termina, deixa o seu like e vai lá assistir a primeira temporada que tá disponível no Prime Video. Prime Video patrocina a gente. E é isso, meu grande abraço com vocês e até a próxima. Tchau. Até a próxima. Tchau, tchau. Isso é tudo, pessoal.